Turminha, como vai vocês? Eu sou Luciano Filho e tô aqui para falar do 7º capítulo da franquia de O Mestre dos Brinquedos, dessa vez com o nome Retro Puppet Master. O que seria O Mestre dos Brinquedos Retro, lançado em 1999. Esse filme foi dirigido pelo David Kotoko, responsável pela direção do filme anterior e da parte 3, e tem no elenco Greg Sestero, que aqui estava no começo de sua profissão, estava começando a entrar na fama. Mas e aí? Esse filme é bom? Não, gente. Se vocês acharam A Maldição do Mestre dos Brinquedos um filme ruim, pode ter certeza que piora. E não é pelo problema da história, porque a história até tem um conceito interessante, mas é a forma de como tudo foi feito. É tudo tão amador e tão mal feito que a gente perde o interesse no filme. Isso é fato. Teve um downgrade na configuração dos bonecos. Enquanto nos primeiros filmes era tudo mais convincente, mais realista, aqui é tudo amador, é tudo mal feito e tem erro por toda parte. Como, por exemplo, a gente pode ver uns efeitos especiais bem feios, como da múmia ou dos bonecos andando. E também tem os efeitos práticos ridículos, onde a gente vê pessoas mexendo nos bonecos para dar a ilusão de que são os bonecos se mexendo sozinhos. Mas vemos que não é assim. Tá, mas qual é a história do Mestre dos Brinquedos Retro? É basicamente o começo de tudo. A gente vê a história do André Tolon contando para os bonecos atuais dele a história de origem dele e dos ancestrais dos bonecos. O que chega a ser até hilário. Quer dizer que os bonecos tiveram ancestrais, né? E, gente, sobre isso eu ainda nem sei o que dizer. Bora desenrolando aqui a história que a crítica vai se formando, tá bom? O filme se passa no século XIX, onde vemos um jovem André Tolon no teatro de marionete com os seus amigos em Paris. E nesse teatro é tudo bonito, tudo dedicado. O André Tolon aqui é visto como um líder, como alguém a ser admirado. E isso chama a atenção da jovem Elsa, que é a filha de um embaixador suíço. Não que isso vá fazer muita relevância para a história. Enquanto isso, o demônio Sutek ressuscitou 3 múmias para irem atrás de Éfzel, que é um mago egípcio que conseguiu descobrir a fórmula de dar vida a objetos inanimados, usando almas de pessoas que estão prestes a morrer ou acabaram de morrer. Vendo que Éfzel está com sérios problemas, o André Tolon acaba acolhendo ele dentro do teatro. E vendo a bondade do André, Éfzel ensina para ele como dar vida a objetos inanimados, usando como exemplo um morador de rua que estava doente e acabou falecendo ali na frente do teatro, dando vida ao primeiro boneco, o Retro Pinhead. Então, com o tempo, as múmias acabam encontrando o esconderijo de Éfzel e elas acabam matando todos os amigos de André Tolon. E como se não bastasse isso, as múmias também acabam sequestrando a Elsa. André Tolon, vendo que estava encurralado e sem saída, ele colocou a alma de todos os seus amigos dentro dos bonecos. E aí temos os novos bonecos e, segundo a história, os primeiros bonecos que ganharam vida dentro da franquia, que são o Retro Six Shuries, Dr. Death, Retro Blade, Retro Pinhead, Cyclops, entre outros que eu não me lembro aqui agora, mas tá aí a foto de todos os bonequinhos para vocês verem. E bom, sobre essas novas marionetes, eu não gostei muito da confecção delas, porque elas têm basicamente o mesmo formato, todas são
de madeiras, não tem nenhuma pintura que faça muita diferença um do outro, exceto as características físicas. E para mim é tudo mais do mesmo. O destaque que eu dou aqui para as marionetes é para o Cyclops e para o Dr. Death, que são dois acréscimos bem interessantes e que poderiam aparecer mais dentro da franquia. Mas o resto, esse negócio de Retroblade, Retro Pinhead, eu não curti muito não. E só por curiosidade, pro público conhecer mais esses bonecos e não ser tão estranho quando eles aparecessem nesse filme, a Fullmoon Entertainment criou uma linha de bonecos da franquia O Mestre dos Brinquedos, trazendo os brinquedos originais que aparecem até o 5º filme, incluindo o Totem e o Decapitron, e também estou trazendo a linha de todos os bonecos retrôs. Então tem aí mais de 15 bonequinhos que se pode fazer coleção. São bonecos raros, mas a gente encontra no Mercado Livre, no eBay. Inclusive, eu tenho a minha coleção com 10 bonecos aí. E além disso, outra curiosidade é que as 3 múmias que perseguem o Exel no começo, na verdade, elas estavam no roteiro, mas foram descartadas e, em cima da hora, foram colocadas de novo. Então, eles tiveram... toda a produção, toda a equipe teve que improvisar 3 múmias ali em cima da hora. É por isso que o design delas é horrível. Nem parece que são múmias. E isso é outro problema que traz para o filme, porque a gente vê o tamanho do amadorismo. E sobre o Sutekh, esqueçam aquele monstro feio que aparece nas partes 4 e 5. Aqui, na verdade, ele nem aparece. O que aparece sendo pau mandado dele são as 3 múmias, que não tem nada demais. Bom, gente, então assim, o filme infelizmente tem um conceito interessante, porque eu acho que seria muito legal ver a história de origem dos bonecos, do jovem André Toulon e tudo mais, só que a execução é tão porcamente mal feita. E, sinceramente, eu acho que essa história de Retroblade, Retro Pinhead não cola. Eu acho que eles poderiam fazer totalmente diferente, trazer uma história de origem do Jester, do Pinhead, do Tunneler, que foi falado em O Mestre dos Brinquedos 3, mas nunca foi mostrado. Então, na minha visão, seria muito interessante ver a pessoa, o homem, né, antes de morrer, e o André Toulon colocar a alma do homem que morreu dentro do Jester, ou dentro do Tunneler, dentro do Pinhead. Para mim faria mais sentido, e até acrescentando novos bonecos que foram destruídos ou morreram ao longo do caminho. Então, seria uma ideia bem interessante que não fizeram, e é uma pena. E o que sobra para esse filme é um emaranhado de cenas mal feitas, de recorte, de defeitos especiais e de uma história que não parece nem ter uma conclusão direita. E, para fechar com chave de ouro, quebra a cronologia que nós conhecemos da franquia até então. Esse foi o último filme de Guy Routh, que veio a falecer logo em seguida. Esse ator fez o idoso André Toulon dentro da franquia desde a parte 3. E, infelizmente, ele fez o seu pior filme aqui. Então, gente, com uma ideia interessante que poderia trazer a segunda prequel mais interessante para a franquia, sendo que a primeira é O Mestre dos Brinquedos 3, o Retro Puppet Master fracassa miseravelmente em trazer uma história enfadonha que não faz sentido e totalmente sem graça, com bonecos desleixados. E é isso, gente. 1999 foi marcado por esse filme aqui e não foi bom. Vocês já viram Retro Puppet Master? Vão aqui e comentem que eu respondo se for necessário, tudo certo? Então até o próximo vídeo, turma! Tchau!